O Senhor, chegamos no dia 30, glória a Deus. Agora só faltam 10 dias para a gente finalizar os 40 dias caminhando pela vida de Jesus, conhecendo um pouco mais da trajetória dele. E hoje nós vamos ler a palavra que está em João 14, versículo 18, que diz: Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Aqui se passa no momento em que Jesus está conversando com os discípulos e dizendo a eles que ele ia voltar para o Pai, mas que não ia deixar eles sozinhos, que ia enviar um conselheiro, um ajudador, e esse seria o Espírito Santo que a gente conhece hoje. Mas Jesus diz que não ia enviar para todo mundo, ia enviar para algumas pessoas específicas. E aqui ele dá as características das pessoas que iam ter o Espírito Santo e que não iam se sentir sozinhos, porque a presença dele estaria com eles diante do Espírito Santo. E ele diz assim: se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre, que é o Espírito da verdade. Aí ele fala: o mundo não pode recebê-lo, porque não vê e nem conhece o Espírito Santo. Mas no caso os discípulos, conheciam, pois eles viviam com Jesus. E aí Jesus vai falando, que dentro de pouco tempo o mundo não veria mais ele, mas os discípulos sim veriam, porque ele viveria nos discípulos pelo intermédio do Espírito Santo. E aí ele diz, que naquele dia eles iam compreender que ele está no Pai e que os discípulos estão nele e ele nos discípulos. Então ele fala: quem tem os meus mandamentos, obedece, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me revelarei a ele. Olha que coisa mais linda. Jesus nos garante que se a gente seguir os mandamentos dele, obedecer às suas leis, andar conforme ele nos orienta na palavra, ele vai dizer ao Pai que envia o Espírito Santo. Então isso já aconteceu, nós já temos o Espírito Santo. E agora ele diz que aquele que ama ele, ele vai dizer ao Pai, e o Pai amará também essa pessoa, que somos eu, que somos você, que somos nós, íntimas de Deus. E aí mais adiante, no versículo 23, Jesus fala: se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Meu Pai o amará, e nós viremos a ele e faremos morada nele. Olha que coisa mais linda! Jesus garante que se a gente amar ele, de obedecer a palavra dele, ele e o Pai vão viver nessa pessoa, vão vir até essa pessoa e vai morar nessa pessoa. Aleluia! Então Jesus, o próprio Deus com o Espírito Santo, a Trindade, mora dentro de cada um daquele que obedece a palavra, que ouve seus ensinamentos. E isso é a garantia que nós temos que não estamos sozinhas. Esse é o tema de hoje. Jesus não deixa a gente sozinha. Nós não somos órfãs. Nós somos filha de um Deus vivo, preciosas, amadas. Agora mesmo eu li no outro grupo, que nós somos filhas perfeitas e que nós temos que assumir esse DNA do nosso Pai. Acabou que confirmou o devocional de hoje aqui, que eu estou lendo para vocês, Esse grupo que eu li essa palavra da nossa querida Juliana, que está aqui também na comunidade Íntimas de Deus. Então veio confirmar que Jesus vive dentro de cada uma de nós. E se nós aceitarmos esse Deus, seguirmos a sua palavra, sermos obedientes, o Espírito Santo vivifica em nós e nós seremos amados por ele e pelo próprio Deus que vai vir até nós e fazer morada na gente. Resumindo, o que esse lindo devocional de hoje quer dizer: você não está sozinha. Ainda que seu pai te abandone, sua mãe te abandone, seus filhos te abandonem, seus amigos te abandonem, Jesus está com você. Mora dentro de você, vive em você, e ainda partilha o amor do Pai com você. É graça demais, gente. Quando eu li essa palavra, eu confesso que eu me emocionei. Ele vai falar para o Pai de nós, de mim, de você, e o Pai vai vir junto com ele, morar na gente e amar a gente também como ele nos ama. Então, assim, é uma palavra muito profunda, muito bonita. É algo que eu desejo para todas vocês, inclusive para mim, porque tem dia que a gente não se sente amada, não se sente querida, não se sente merecedora desse amor, mas a gente tem que entender que nós somos escolhida. Ele nos escolheu primeiro, ele quis a gente do jeitinho que a gente é,
Ele morreu por nós sabendo de todos os BOs que a gente tem, e ainda assim, ele quis reconciliar, nos dar a chance da vida eterna, nos amar e estar conosco e não nos deixar órfão e não nos deixar sozinha. E ele garante que ele vai voltar para buscar nós. E quem viver em Cristo e esperar nele, acreditar, verá a glória do nosso Pai nessa terra. Amém? Então desejo para vocês hoje um dia maravilhoso. Desejo que vocês sintam o amor de Jesus no dia de hoje. Bem profundo, bem íntimo, bem forte nas pequenas coisas. Fiquem atentas hoje às pequenas coisas. Observe o que vai acontecer hoje no seu dia, que você vai ver a ação de Jesus, do Espírito Santo hoje na sua casa, na sua vida, nas suas relações, no seu trabalho, no seu casamento. Observe. Observe o que você vai ver. Deus não se mostra só em grandes milagres, prodígios e sinais. Ele também se mostra principalmente nas coisas ordinárias que a gente não vê, porque muitas vezes a gente vive no automático. Amém? Então, um beijo para vocês. Que Deus abençoe o dia de vocês e fiquem atenta. Observe o mover do Senhor.